Boa noite! Especialista explica como vegetarianos e veganos podem preservar os valores nutricionais nas dietas sem carne. Série especial mostra a história das 5 unidades da UFMG que completam 45 anos em 2013. E no Circuito Entrevista de hoje, a professora fala sobre os princípios do Estado laico, agora no Circuito UFMG. Cresce a cada dia o número de pessoas que eliminam qualquer tipo de carne animal da dieta, mas a mudança não é tão fácil quanto parece. Para não haver perdas nutricionais, um especialista dá dicas de como aproveitar melhor os benefícios da alimentação de vegetarianos e veganos. É o que mostra a reportagem de Leandro Lourenço. Aos 13 anos, Carla deixou de comer carne por pena dos animais sacrificados. Com isso, toda a alimentação foi alterada. A maioria das pessoas fala, mas o vegetariano não come nada. Come, a gente come arroz, feijão, salada. Eu tento sempre substituir, como soja, como umas outras coisas. Grão de bico, triguilho para quibe, umas coisas diferentes para a alimentação não ficar sempre igual. Apesar das vantagens para a saúde com a adoção da dieta vegetariana, o hábito pede atenção redobrada na hora de escolher o que comer. O alerta vem de um nutricionista. Nesse grupo, praticamente você não tem gordura saturada, ingestão de gordura saturada, que a gente sabe muito bem que hoje está relacionada com risco cardiovascular, com risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Se tomar muito cuidado, né, no caso dos vegetarianos, porque são indivíduos que têm que ter um cuidado extra na sua alimentação para fazer uma boa combinação de alimentos, para que tenham todos os nutrientes necessários. Carla procura seguir à risca esses cuidados no dia a dia. Uma vez por ano eu vou ao médico para fazer o controle de todas as vitaminas que são necessárias e o ferro. A vitamina que geralmente a gente tem mais problema que não come carne é a B12, que ela vem de origem animal. Mas para quem é vegetariano há muito tempo ou quem é vegano, que tem uma baixa, existe a suplementação por injeção. Na dieta vegetariana, alguns alimentos podem substituir a carne vermelha, como é o caso do feijão, da soja e da verdura, que também são ricos em ferro. O vegetariano pode até não ter carências desde que ele cuide muito bem da alimentação dele. Já Carlos Alberto é vegano. O vegano exclui carne e qualquer outro tipo de derivado animal, além dos produtos testados em animais, do entretenimento com animais, né? Inclusive rodeios, circos. Para os adeptos do veganismo, a tarefa de manter a qualidade nutricional é mais difícil, já que as opções são ainda mais reduzidas. Além disso, existe a falta de informação sobre a escolha. Infelizmente, ainda existem pessoas que acham que o vegano é uma pessoa de outro planeta, um alienígena, né? Que ela vai chegar na sua casa e você não vai ter nada para oferecer para ela, que o vegano não come nada e tal. Muito por falta de informação. Hoje, felizmente, qualquer restaurante, bar noturno, você encontra pelo menos uma opção. A imparcialidade diante dos conflitos religiosos é o princípio da laicidade do Estado. O Estado laico não apoia correntes religiosas direta ou indiretamente para garantir a liberdade de crença a todos os cidadãos. Mas a laicidade no Brasil é questionada em casos como a presença da frase Deus seja louvado nas cédulas de real ou pela quantidade de feriados religiosos existentes no país. Esse é o tema do Circuito Entrevista de hoje. O Estado laico se organiza separadamente da religião, para que as crenças, que são um aspecto de cunho privado, não influenciem na vida pública. O Brasil se tornou formalmente um Estado laico a partir de 1891. No entanto, a grande afinidade política com a religião católica, que é manifesta nas cédulas de real com a expressão Deus seja louvado, trouxe a questão à tona. Para falar sobre o assunto, nós trouxemos ao nosso estúdio a professora Vera Alice Cardoso Silva, do Departamento de Ciência Política da UFMG. Boa noite, professora. Boa noite. Eu gostaria de começar perguntando para você sobre o que caracteriza um Estado laico. Quando que um Estado pode ser caracterizado como laico? O Estado se caracteriza como laico a partir da sua Constituição. Ela deve ter uma provisão específica ao estabelecer a natureza do Estado, que diz que o Estado é separado da Igreja e que o âmbito da religião, que é uma escolha dos indivíduos, pertence ao universo das escolhas privadas. E o Estado laico tende também a incorporar na sua Constituição o princípio da tolerância religiosa, segundo o qual
além de uma religião que pode ser a dominante, outras religiões minoritárias possam conviver. Então, isso traz a questão de que, recentemente, o debate sobre a influência da religião no Estado tem sido muito forte. O Estado laico ele não se priva da influência da religião, ele só a controla e a põe em relação com outras influências, seria isso? Não exatamente. O que o Estado laico, na forma liberal democrática, pressupõe e garante constitucionalmente é que haja liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de oposição. Isso significa dizer que os cidadãos, religiosos ou não religiosos, em relação a temas que envolvem valores éticos, podem se expressar livremente e apresentar propostas, buscar influenciar decisões que vão resultar em leis ou vão determinar diretivas do Estado. Isso não significa dizer que o Estado controle a opinião e o comportamento das pessoas. O que o Estado assegura é um espaço institucionalizado de expressão das próprias opiniões, assegurando, evidentemente, através da sua estrutura, do seu arcabouço jurídico, que as opiniões não extrapolem o limite do que é permitido por lei no que se refere à liberdade de opinião, de expressão, de oposição. E como que essa questão se dá no Brasil, que é um país majoritariamente católico? Da mesma maneira que se dá em outros estados laicos. O que se observa nos estados laicos, aí incluindo o Brasil, é que a dimensão propriamente religiosa da vida social, né, das opções das pessoas, emerge e se torna visível no plano público quando questões polêmicas estão sendo discutidas e estão, em geral, colocadas na agenda do legislativo, referidas a debates que vão resultar em leis e que, portanto, vão se transformar em conteúdos disciplinadores da vida coletiva, definidores de direitos dos indivíduos e deveres do Estado. São questões de natureza ética, em geral relacionadas com concepções religiosas sobre o valor da vida, sobre o que é o indivíduo como uma subjetividade autônoma, como uma pessoa dentro desse campo polêmico que realmente mostra opções religiosas e não religiosas no plano público. Está o debate, por exemplo, da regulamentação sobre pesquisas com célula-tronco, está o debate relacionado com o direito à eutanásia, há aquela possibilidade de as pessoas fazerem um testamento em vida, dizendo que querem deixar de viver em situações extremas, né, de fragilidade física. É o caso, por exemplo, do debate sobre o aborto, o direito ao aborto, o casamento de homossexuais, direitos que estão referidos à identificação de grupos nas suas especificidades identitárias, como é o caso, por exemplo, de debates sobre justiça social, que tem a ver com cotas. Então, nesse plano de expressão de opiniões, em geral, as opções religiosas aparecem, mas é no debate público das opiniões e não como um processo de controle da vida social. O Brasil está dentro desse caso, né, como outras sociedades que são liberal-democráticas e que têm o Estado laico. E eu queria te perguntar, quando que esse debate, quando que a questão do Estado laico surge no Brasil? Como que ela surgiu no Brasil? Ela surgiu no Brasil como parte do debate constitucional no momento da passagem da monarquia para a república. Antes da proclamação da república no Brasil, havia já surgido uma questão religiosa polêmica, né, que despertou muita polêmica no Brasil da época,
que estava relacionado com o direito do católico ser maçom, pertencer à maçonaria. E o imperador era favorável ao direito de os brasileiros que quisessem ser católicos e maçons poderem ser católicos e maçons simultaneamente, sem prejuízo da religião. Uns tantos bispos nomeados pelo governo insurgiram-se contra essa ideia, achavam que a maçonaria era um tipo de fraternidade laica, livre pensadora, que contestava os valores dos dogmas da igreja, insurgiram-se publicamente, foram punidos, e isso criou uma espécie de aresta do governo brasileiro com a Sé romana. E isso aconteceu no final dos anos 1870. Então, quando surge o debate constitucional na passagem da monarquia para a república, esse tema entrou em pauta imediatamente, né? Então, os favoráveis ao Estado laico e a uma total separação da Igreja e do Estado no Brasil ganharam o debate público, né? Houve grupos defensores da manutenção do Estado religioso, né? do reconhecimento de que o Brasil tinha uma religião dominante e uma lealdade básica à Igreja Católica Romana. Mas os laicos ganharam. E, então, isso não foi um debate, vamos dizer assim, puramente acadêmico, né? Ele teve essa história anterior, né? Então, o debate sobre liberdade religiosa e liberdade no plano privado já tinha sido estabelecido no Brasil antes mesmo desse momento. Nesse momento da Constituição de 1891, não houve dúvida nenhuma, inclusive a maior parte da imprensa era favorável a uma visão positivista do Estado. O Estado deve ser laico, não deve ter nada a ver com religião, deve permitir a tolerância religiosa. O Brasil já tinha alguns grupos protestantes que organizavam escolas no Brasil, processos de vamos dizer assim, doutrinação, né, de uma outra concepção do cristianismo. Então, professora, só te interrompendo rapidinho, o Brasil se tornou laico a partir do momento em que deixou de ser um império, logo quando começou a se tornar uma democracia. Não uma democracia, uma ele república. Se transformou em uma república federativa. E aí a Constituição, a primeira Constituição brasileira, né, republicana federativa, colocou isso como um princípio pétreo. Então, essa é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. E para encerrar, professora, como conciliar a majoritariedade do cristianismo no Brasil com aspirações de outras religiões? É um dever do Estado laico também lidar com isso? O Estado laico protege o princípio da tolerância. E o Brasil, como país, nunca teve guerras religiosas aqui dentro. E é uma sociedade extremamente flexível, né, do ponto de vista da aceitação do outro. E então os cultos afro-brasileiros, o muçulmanismo, o espiritismo, bem como as denominações cristãs não católicas, têm lugar aqui no Brasil sem nenhum ambiente de guerra religiosa. É óbvio que, do ponto de vista assim, das pessoas e dos grupos, pode haver estranhamentos uma vez ou outra, mas no âmbito geral da sociedade brasileira, o que se observa é que é uma sociedade muito flexível, muito aberta, tolerante. Tá bom, então. Muito obrigado, professora. O Circuito Entrevista volta na próxima terça-feira para discutir mais um tema de destaque. Até lá! 1968 foi um ano importante para a UFMG. Dentro da chamada reforma universitária, criada por decreto do governo Costa e Silva, surgiram os chamados Institutos Centrais, como o ICB, ISEX, IGC, FAI e FALE. Estas unidades comemoram nesta semana mais um ano de existência. Para celebrar a data, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história do Instituto de Geociências. O IGC oferece disciplinas referentes ao campo de estudo das geociências, como arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, engenharia de minas, engenharia metalúrgica e química. Além disso, também mantém em funcionamento 4 cursos de graduação e 2 programas de pós-graduação. O IGC cumpre ainda, além de suas funções relacionadas com ensino, atividades de pesquisa e extensão.
Desde 1993, o Centro de Pesquisa Manuel Teixeira da Costa produz e publica a revista Geonomos, periódico de geociências de ampla circulação, disponível atualmente em formato online. Além da Geonomos, o IGC possui outra revista online chamada Geografias, com publicação do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Geografia. O Circuito UFMG fica por aqui. Uma boa noite para você.